Salve, salve, rapaziada aqui do canal, chegando para mais um vídeo nessa sexta-feira, dia 11 de julho. Tô aqui mais uma vez para falar com vocês sobre o mercado do Palmeiras. Hoje eu vou dar uma trégua, não vou falar de Abel Ferreira, não vou falar do que a torcida tá comentando aí nas redes sociais, vou tentar ser um pouco diferente aqui, afinal de contas já falei muito sobre esse assunto, tem mais de 3 vídeos aí aqui no canal, eu dando a minha opinião sobre o nosso treinador. E assim, se ele for ficar, cara, vou torcer para que ele faça o melhor trabalho, para que ele recupere os bons momentos e para que o Palmeiras jogue futebol e seja competitivo de novo e busque títulos e que a gente possa comemorar alguma coisa no final do ano. Esse é o meu ponto, essa é a minha torcida, porque eu torço pro Palmeiras. Eu não torço pra ninguém, pra tá certo, eu não torço pra... Enfim, torço pela camisa, pelo símbolo, e é isso que eu acredito. E é assim que eu vou balizar a minha opinião aqui no canal. Claro, sempre dando a minha opinião, sempre ponderando, sempre tentando debater com vocês aqui, trazendo os comentários, mas sempre querendo no fim o bem da Sociedade Esportiva Palmeiras. E se o Abel assim o fizer, torcerei por ele, como sempre o fiz, mas sempre atento e vigilante para criticar e apontar o que eu acho que está errado. Dito isso, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta, também porque o assunto é polêmico. Afinal de contas, rapaziada, Pedro no Palmeiras, hein? Hoje, nessa sexta-feira, a gente repercutiu na live do Futeboteco mais cedo a informação que o próprio Flamengo divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o São Paulo, agora na volta do Campeonato Brasileiro, e Pedro Guilherme, o Pedro Queixada, o centroavante, camisa 9 do Flamengo, o melhor centroavante do Brasil, na minha opinião e de muita gente, embora esteja voltando de lesão. Pedro não foi relacionado pelo Felipe Luiz para o jogo contra o Tricolor Paulista. E aqui no Planeta do Futebol, na notícia da Raíssa Simplício, tem a apuração aqui, eles trazem apenas uma clipagem aqui, um recorte da informação, né? Não houve qualquer problema de comportamento de Pedro no Flamengo. Ele não treinou hoje também. No Ninho do Urubu, a explicação é de que o atacante foi cortado da lista de relacionados do jogo contra o São Paulo por um único motivo: opção técnica. Opção técnica. Ou seja, o Felipe Luiz não vê no Pedro um comprometimento, segundo informações também. O Felipe Luiz teria conversado com o Pedro, em particular, na volta do Flamengo do Mundial de Clubes, e pedido a ele mais comprometimento, mais movimentação, mais intensidade nos treinos, que assim ele jogaria. Inclusive o Felipe Luiz, que num passado recente deu uma declaração dizendo que o Pedro era o melhor 9 do futebol brasileiro, que eu concordo, e dizendo que faria um time moldado para o seu centroavante. E não é isso que a gente está vendo, né? E também tem a questão da informação do Mauro César Pereira, e aí você pode gostar dele ou não, mas enfim, ele deu a informação de que o Flamengo estaria pedindo aí cerca de 15 milhões de euros pelo Pedro. Que o Flamengo vê com bons olhos negociar o seu camisa 9 em busca de outro perfil de atacante. E aí, eu pergunto aqui. O River Plate a gente sabe que é um clube que andou durante um bom tempo aí monitorando, sondando a situação de Flaco Lopes. E aí eu te pergunto, nós temos o Vitor Roque, que é uma característica, na minha opinião, diferente do Pedro. É um atacante de mais velocidade, mobilidade e tudo mais, que está passando por uma péssima fase, não conseguiu engrenar desde que chegou ao Palmeiras, contratação mais cara da história do futebol brasileiro, 25 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você gostaria de ter Pedro Guilherme no Palmeiras? De ter um atacante como ele, com as características dele? Você gostaria de ter esse jogador no Palmeiras, vestindo a camisa 9? A 9 eu não sei se tá com o Vitor Roque, né? Mas enfim, sendo o centroavante, aquele cara que não perde gols, que é o Pedro, é esse jogador. Não perde gols, não perde gol fácil. Não, gol cara a cara é raro você ver o Pedro perder. Até rimou.
E ele tem uma presença de área absurda também. É impressionante. O senso de posicionamento, de colocação, um jogador muito técnico. Não é tão veloz, mas também não é lento. E aí eu trago essa pergunta, esse questionamento aqui pra vocês, porque, como a gente veio falando, se o estilo do Abel é esse estilo de jogo de cruzamento, esse estilo de... E embora o Pedro seja alto, tenha porte, ele não é um exímio cabeceador. Mas ele é um centroavante completo. Ele também tem gols de cabeça na carreira, mas ele tem muito mais gols de centroavante, de presença de área, de empurrar a bola, ou de fazer uma jogada, de dar um drible e finalizar com as duas pernas, finaliza muito bem com a direita, com a esquerda. É um centroavante que tem uma variedade de gols muito grande, te oferece muita opção de ataque nesse sentido, de toque final ali. E até de preparação também, de jogadas. Eu acho um baita de um jogador. E custo a acreditar que, pela lesão grave que ele teve no ano passado, o LCA, ligamento cruzado anterior, rompimento do ligamento cruzado anterior. Segundo as informações de quem cobre o dia a dia do Flamengo, houve uma antecipação do retorno do Pedro aos treinos, aos jogos, visando o Mundial. E no Mundial, nos Estados Unidos, o Pedro ficou muito chateado por não ter jogado, por não ter sido utilizado como imaginou. Ficou chateado por isso. E aí voltou pro Brasil e saiu essa notícia do Mauro César, dizendo que o Flamengo vê com bons olhos uma negociação e tudo mais. Foi depois desmentido, enfim, uma série de polêmicas lá no Rio de Janeiro. Mas trazendo para o nosso espectro aqui do Palmeiras, que já tentou, lembrem-se disso, em 2022, vejam aqui, quem não se lembra disso? Palmeiras faz oferta por Pedro, que se interessa, mas Flamengo veta a negociação. O Flamengo sabe do interesse do Palmeiras em Pedro, mas não quer reforçar o rival. O Palmeiras ofereceu, deixa eu ver aqui na matéria da ESPN se tem o valor. Aqui não tem, mas a matéria que eu vi no GE, o Palmeiras ofereceu na época 110 milhões de reais pelo Pedro, mais 2 jogadores na época. Muito se falou de Patrick de Paula, de Gabriel Menino envolvido na negociação, que acabou não acontecendo porque o Flamengo não quis negociar o Pedro com um rival direto, um time que rivaliza com o Flamengo aí desde 2016, que é o Palmeiras. E fica essa dúvida também. Vocês acreditam que mesmo nessa maré de baixa, nessa maré que o Felipe Luiz não vê o Pedro se encaixando dentro do estilo dele no Flamengo, vocês acreditam que vale a pena o Palmeiras fazer esse investimento, já tendo feito o investimento no Paulinho, sabendo do risco que corria, trazendo o Paulinho que vinha de uma lesão na canela, na tíbia direita, da perna direita, que se provou agora que o Palmeiras, também visando o início da Copa do Mundo de Clubes, antecipou o tratamento do Paulinho, fez com que ele voltasse antes. E o próprio Paulinho disse no Mundial que ele ter voltado antes causou dores. Ele começou como titular no jogo contra o São Paulo, na Arena Barueri, pelo Brasileirão. O Palmeiras venceu por 1-0, gol do Vitor Roque no final. Que ali ele jogou de titular e aquilo custou muito para ele. E aí eu pergunto, será que vale a pena a gente arriscar meter 15 lá, ó, 15 milhas de euros no Pedro? Trazer esse jogador que vem de uma lesão grave. Vocês acham que vale a pena? Sei lá, River Plate, ó, vocês querem o Flaco Lopes? Toma aqui, 15 milhões de dólares, leva. 10 milhões de dólares, leva. O Palmeiras pagou, acho que por volta disso daí no Flaco Lopes. Deu 50 milhões de reais na época. O Flaco Lopes, até a vinda do Paulinho e até a vinda do Vitor Roque, era a contratação mais cara da história do Palmeiras. O Flaco Lopes. Eu, Felipe, acho que vale a pena você investir no Pedro. Se continuar essa situação no Flamengo, vale a pena estar de olho, monitorando. Ele ainda não fez 7 jogos no Campeonato Brasileiro. Deixa eu até conferir isso aqui, mas eu acredito que não. Vamos ver aqui. Pedro Flamengo. Não fez 7 jogos, cara. No Campeonato Brasileiro. Deixa eu ver se eu consigo ver. Série A.
Já não daria pra trazer. Tem 8 jogos. 8 jogos apenas. Seria um reforço visando as próximas temporadas, né? Pedro tem 28 anos. Aqui, compartilhar com vocês. 28 anos, Série A do Brasileirão, 8 jogos disputados, 4 gols marcados. Mesmo, olha isso. O cara no Brasileirão, velho. 8 jogos, 4 gols marcados. E 2 assistências. 307 minutos jogados. Na temporada, 17 jogos, 5 gols e 3 assistências. Mas, ó, os números do camarada aqui, ó. É muita coisa, velho. É muita coisa. É muito bom jogador, cara. Os números dele ano passado, 43 jogos, 30 gols e 8 assistências. 38 participações em gols. 2023, 61 jogos, 35 gols. 2022, 59, 29 gols. O Pedro é um excelente centroavante. Um baita de um jogador. Baita de um camisa 9. Eu, Felipe, mesmo não podendo jogar brasileiro, mas podendo jogar Libertadores e Copa do Brasil, eu faria esse investimento sim. Mas com uma condição. Examinar muito bem. Muito bem. Se precaver o máximo possível para que não se repita o erro que foi cometido com o Paulinho. Que na minha visão, vamos ser sinceros aqui, a nossa presidente que fala demais às vezes, falou demais nessa situação, falou lá que não contrataria jogador pro DM, quando foi perguntado sobre o Neymar, e o Neymar, enfim, o Neymar é isso daí que a gente tem visto, né? Cara que custa 21 milhões por mês pro Santos Futebol Clube e que não tem nem 12, 15 jogos no ano. É uma vergonha também. É um jogador que, enfim, não consegue jogar. Mas ela falou do Neymar e pagou a língua, né? Trouxe o Paulinho não vai jogar nessa temporada por conta do problema físico que ele tem. Que se agravou no Palmeiras. E aí é esse o ponto. Vai investir, o Pedro é uma excelente oportunidade de mercado. Por esse valor, a questão é saber se o Flamengo negociaria ele com o Palmeiras. Mas o Flamengo dando um ok, cara, já que ele não pode jogar o brasileiro, já fez 8 jogos, qual é a chance? Palmeiras e Flamengo podem decidir uma Libertadores? É muito difícil que aconteça, seria uma baita de uma combinação. Uma Copa do Brasil? Tá, tudo bem. Mas assim, é uma excelente oportunidade de mercado pro Palmeiras. Eu vejo assim. É um baita de um jogador, não, é inegável. É inegável você falar que o Pedro não é uma excelente contratação, mesmo ele vindo de lesões, ele vindo de, no caso, uma lesão grave, né? E mesmo tendo esse histórico do Felipe Luiz sair publicamente aí, não está feliz com o desempenho do Pedro nos treinos, pedir mais intensidade, cobrar mais movimentação. Talvez seja uma questão técnica mesmo, do que o treinador imagina para sua equipe, do que ele estruturou ali como um planejamento de jogo, de quero jogar assim, quero jogar assado, quero um ataque mais móvel, o Pedro não me entrega isso, então não serve. Eu, Felipe, como muitos rubro-negros aí, estão malucos da vida de imaginar isso. Eu acho que o Pedro é um jogador que você não abre mão. Não tem como abrir mão de um centroavante que te oferece essa variedade de jogo. Embora não seja tão intenso, mas que a bola chega no pé dele, ele sabe fazer acontecer. Isso é inegável. Isso é inegável. Mas talvez o Felipe Luiz tenha os seus critérios de jogo e tudo mais. E não imagina o Flamengo sendo competitivo com o Pedro, que eu acho uma loucura. Até porque o próprio Felipe Luiz disse isso aqui, recentemente. Ele fala assim, eu vou jogar nesse time aqui. Então não é o modelo de jogo, o jogador pro modelo de jogo. O treinador tem que fazer um modelo de jogo para esse jogador. Não é estranho? O treinador tem que fazer um modelo de jogo para o jogador. E aí o cara não serve porque não tá entregando taticamente.
porque não tá entregando intensidade, precisa dar mais no treino. Eu acho incoerente o discurso. Óbvio que o Flamengo, a gente até discutiu isso lá no nosso canal, no Futeboteco. Óbvio que o Flamengo não vai depreciar o seu ativo, pelo contrário. Vai abafar ao máximo para que alguém faça uma proposta e compre o Pedro pelo valor que o Flamengo quer vender nesse momento, que, segundo o Mauro César Pereira, gira em torno de 15 milhões de euros. É uma questão. Eu acho uma excelente contratação, tá? Mas o Palmeiras teria que se precaver demais. Está muito calcado em argumentos sólidos e respaldo médico, sobretudo, de que, pode fazer essa contratação. Foi o que aconteceu com o Paulinho. O Palmeiras trouxe e na época vendeu-se o argumento de que, é tranquilo, essa lesão aí de estresse. Não, o Paulinho, em março ele tá jogando. Foi bem isso que aconteceu. Perdemos para a temporada um jogador importantíssimo, o melhor atacante do Palmeiras. O melhor atacante do Palmeiras, tecnicamente falando, é o Paulinho. Perdemos ele para a temporada. O Sousa é a solução? Vamos esperar ver o cara jogar. Eu já dei minha opinião aqui. Eu acho que daria para trazer jogador mais tarimbado, mais pronto. Mas pode surpreender, tomara que surpreenda. Mas é mais uma aposta e cara. Não é momento de aposta cara no Palmeiras. Já foi o período de fazer aposta cara. Era um jogador que chegasse e resolvesse. O Pedro, no meu entendimento, na condição que ele está hoje, e segundo a Raíssa Simplício, ele não tem problema físico. É uma decisão exclusivamente técnica do Felipe Luiz, que é incoerente com o próprio discurso dele, como eu mostrei aqui. Cara, hoje eu traria o Pedro pro Palmeiras. Traria. Chegaria lá, consultaria, olharia ali os cofres. O Palmeiras pode vender o Richard Rios e ganhar uma bela grana em torno disso. Eu faria essa proposta, cara. Faria de tudo para trazer um jogador desse para cá, porque é uma excelente oportunidade de mercado. É um jogador, tecnicamente falando, muito acima aqui no Brasil. Muito acima. O que ele jogou contra o Corinthians agora, na volta dele, foi um absurdo, cara. No Maracanã, na goleada que o Flamengo deu em cima do Corinthians. E ele jogou muita bola. Esse cara jogaria muito no Palmeiras, cara. Pra dar errado, na minha opinião, seria muito acaso. Só se ele tivesse mesmo com algum problema crônico ali no joelho, que tivesse acabado com as movimentações dele naturais, que ele ficasse... Enfim, a gente sabe que esse tipo de lesão, LCA, em alguns casos, não todos, em alguns casos, acaba prejudicando a performance do jogador ao longo da sua trajetória. O Marco Aurélio Cunha, ex-superintendente do São Paulo, ex-diretor de futebol do São Paulo, na época áurea do São Paulo, foi ao nosso podcast, o Tomando Uma no Futeboteco, e disse que não, que a LCA é uma lesão que a maioria dos jogadores voltam, recuperam, jogam tranquilamente. Foi a lesão que o Neymar teve também. E segundo as informações, o Neymar também está 100%, sem nenhum problema clínico, sem nenhum problema físico. Que ele precisa de ritmo de jogo. E eu imagino, e pelas informações, o Pedro está descontente com isso, é justamente isso. O cara quer jogar, ele quer... preciso de ritmo para voltar. O Dudu teve a mesma lesão. Incômodo, ano passado no Palmeiras era justamente esse. Preciso de ritmo. E o Dudu não teve isso no Palmeiras. Por outras questões que nós sabemos. Questões internas, de discussões, enfim, com a presidente, enfim... Já foi, o Dudu é passado. Mas também teve esse tipo de problema. E engraçado que também não conseguiu voltar a jogar. Ainda. Foi pro Cruzeiro, não performou. No Palmeiras ano passado teve um brilhareco ou outro, mas não foi nem de longe o Dudu que a gente conhece. Será que é o caso do Pedro? Tem que se examinar muito bem. Se tiver a certeza, cara, Pedro tá, ok. Pode trazer. Cara, é pra trazer sem pensar. Chega no Flamengo, vocês querem quanto? 15 milhões? Tá aqui, ó. Toma. Se apresenta segunda-feira. É isso.
Mas o Palmeiras tem a obrigação de consultar, de ver e de avaliar, sim, a possibilidade, na minha opinião, de trazer esse jogador. É uma excelente, repito, uma excelente oportunidade de mercado. Excelente oportunidade de mercado, se de fato for o interesse do Flamengo mesmo, como dizem as informações, negociar esse jogador. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês pensam sobre Pedro no Palmeiras. Acham uma loucura? Acham que vale o risco? Concordam comigo? Discordam? Comentem aqui. Não se esqueçam de deixar o like, por favor. De comentar também, claro, a sua opinião. E de compartilhar o canal com os amigos palmeirenses para conhecerem mais o meu trabalho, para a gente criar uma comunidade forte aqui. Tô pensando não, vou fazer lives aqui nos pós-jogos do Palmeiras. Vou trazer alguns amigos meus aqui para fazer a live junto comigo. E é isso, conto com a ajuda de vocês. Inclusive, hypando o vídeo, se aparecer aí para vocês essa opção nos comentários, beleza? Hype o vídeo que ajuda muito no engajamento, ajuda muito em espalhar o conteúdo aqui no YouTube, o algoritmo espalhar cada vez mais os nossos vídeos aqui. Demorou? Conto com a ajuda de vocês e é isso. Grande abraço, sextou, avante palestra.